Conflitos de personalidade e temperamento. 5 dicas como lidar. Olá, povo de Deus, família abençoada. No vídeo de hoje vamos abordar um tema relevante para a harmonia no casamento, administração de conflitos de personalidade e temperamento. Vamos ver como esses conflitos podem causar danos à relação e também como lidar com eles, deixando 5 dicas para você. Então me acompanhe. Quais são os conflitos de personalidade e por que eles são perigosos? Então, o conflito de personalidade e temperamento ocorre quando as características individuais de cada cônjuge se chocam, com preferências, reações emocionais e estilos de comunicação. Eles entram em choque, essas preferências, e então essas diferenças elas podem levar a mal-entendido, discussões, desgastes em relação e o desgaste no relacionamento. E se não forem bem administrados, eles podem causar sérios danos. Mas também, se souberem ser administrados, esses conflitos podem ter um resultado positivo no final. Então, vamos observar, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em Romanos 12:18 que, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, eu estou diante de um desafio que eu preciso fazer a minha parte para que tenha paz. E muitos casais preferem ter mais razão do que paz e por isso brigam demais. Mas sei que você é inteligente, você vai preferir ter mais paz do que razão. Portanto, vamos lá. Eu quero dar aqui algumas dicas, Os males que podem causar esses conflitos de personalidade. Esse conflito de personalidade e temperamento podem causar muitos males, como a falta de compreensão mútua, ressentimento, desgastes emocionais, distanciamento no relacionamento. E quando isso não for abordado adequadamente, pode minar a harmonia, a felicidade do casal, prejudicando a convivência e até a intimidade, Então isso é muito sério e nós precisamos correr atrás do prejuízo antes que seja tarde demais. Se você tem um problema aí de temperamento, de reajuste, você precisa estar atento a esse vídeo. Vamos acompanhar até o fim, vou deixar dicas preciosas aqui. Então, a palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, 1 Coríntios 13:7. Mas como evitar o conflito de personalidade? Essa é a grande questão. Como evitar esse conflito? Como administrar isso? De vez em quando não tem como evitar, mas é preciso administrar. Porque na verdade você casou com uma pessoa, ela tem a personalidade dela, você tem a sua e vocês são diferentes. Mas mesmo sendo diferentes, vocês podem formar um grande e excelente time. Mas depende de como você vai reagir, de como as reações de vocês serão positivas ou negativas na relação. Então, deixando 5 dicas. Primeiro, para você trabalhar esse problema, você precisa praticar a empatia e o respeito pela diferença do outro, buscando compreender e aceitar suas particularidades. Um dos grandes problemas é nós querer transformar a outra pessoa, mudar ela naquele ideal que nós achamos que devia ser. Então você precisa entender, eu preciso entender, que ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando elas são estimuladas e influenciadas positivamente pela outra pessoa. Então, a palavra de Deus ainda diz em Efésios 4:32 que sejam uns para com os outros benignos, olha essa palavra, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então, observe, você ser benigno e compassivo, e isso vai gerar o perdão. Mas ser empático e respeitar as diferenças é interessante, porque às vezes nós achamos que queremos mudar a diferença, mas a diferença elas precisam ser celebradas, porque enquanto um é mais agitado, o outro é mais calmo, se os dois fossem agitados, pegava fogo ligeiro, era como 2 fios descascados, não dá certo. Então é preciso a gente entender isso. Mude seu ponto de vista sobre essa situação, pensando nisso. Nós somos diferentes e por isso formamos uma equipe melhor. Então, em segundo lugar, comunique-se de forma assertiva, clara e assertiva. Então, expressando sua necessidade, suas emoções de maneira respeitosa. A palavra de Deus nos mostra que o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra as coisas más. Provérbios 15:28. Ou seja, muitas vezes nós queremos nos comunicar, mas não somos assertivos, somos agressivos, somos violentos nas palavras, e então isso gera conflitos maiores. Então, para você lidar com essas diferenças de temperamento e comportamento, você precisa aprender a se comunicar-se de forma clara, respeitosa e assertiva, forma inteligente, expressando tudo que você realmente pensa. Então, em terceiro lugar, a dica é
estabeleça limites saudáveis e busca soluções em conjunto, em vez de alimentar o desentendimento. Muitas vezes nós somos desafiados em uma situação e nós, em vez de jogar água para apagar o fogo, nós jogamos gasolina e o fogo da questão aumenta ainda mais. Então precisamos estabelecer esse limite saudável, saber a hora de falar, o jeito de falar, a maneira de falar. Quando a gente falar que irritar, pede desculpa, acalma, se prepara para um diálogo pacífico. Como tentar resolver aquela situação que está, a situação bombástica que aconteceu. Então no livro tem dicas práticas de como fazer isso, mas vou deixar com você aí o link para você adquirir o livro. Mas vejamos, ainda em quarto lugar, vamos cultivar momentos de diálogos abertos e construtivos, dedicando tempo para fortalecer a conexão e a compreensão mútua. Isso é importante, é interessante. Tem que dedicar tempo um para o outro, porque assim você vai compreender seu cônjuge, de fato estar mais próximo dele e vai entender o lado dele. E quando você se aproximar emocionalmente dele, você vai começar a sentir quais são as suas dores, suas angústias, seus problemas, suas limitações, também seus sonhos, seus projetos, seus alvos. E isso vai gerar mais intimidade e assim vocês vão encurtando essas diferenças de relacionamento, de temperamento e de personalidade. Mas em quinto lugar, se nada disso funcionou, busque ajuda profissional. É necessário trabalhar em soluções de conflito, no desenvolvimento de estratégia para essas diferenças de personalidade ser ajustada. Muitas vezes nós temos preconceito, não queremos procurar ajuda profissional. É preciso procurar de vez em quando. Se for necessário, você pode estar procurando um terapeuta, alguém que possa te ajudar, um conselheiro cristão. Espero que essas dicas possam te ajudar a lidar com esses conflitos de personalidade e temperamento, porque isso requer maturidade, compreensão, diálogo constante. Essas dicas são princípios compartilhados pela palavra de Deus, que eu citei aqui com você vários exemplos e versículos da Bíblia. Portanto, que o meu desejo é que elas continuem fortalecendo o seu relacionamento e que você possa aprender a lidar com as diferenças e celebrar as diferenças e não tentar bloquear as diferenças, porque de fato, quando você encontra esse equilíbrio, vocês se tornam um em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz, não serão dois, mas um, e então vocês serão uma equipe harmoniosa e uma sinfonia perfeita que espalha a voz do amor por todo mundo. Que Deus abençoe sua família. Siga aí nosso perfil Família nas Mãos de Deus e compartilhe conteúdos em nome de Jesus. Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a compreensão, a paciência no seu relacionamento, fortaleça a união, a cumplicidade para a sua família, em nome de Jesus.